Muito boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos também, boa noite, Rita. Vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo do Evangelho. Eu vou fazer como uma leitura inicial aqui um texto do livro Fonte Viva, capítulo 25, chamando Os Dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo. A alma humana é uma consciência esclarecida pela razão. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Observa a tua boa parte. Lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Quer dizer, vem falar que é a nossa evolução individual ao longo de várias encarnações, que é uma coisa longa, mas que a graça divina existe, né, para nos amparar nesse sentido. Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo essa espiritualidade boa e amiga, que coordena esses nossos trabalhos, lembrando-nos hoje lá do nosso Centro Espírita Francisco de Assis em especial, que os nossos mentores, nossos amigos espirituais possam estar conosco esta noite, que os amigos que possam lá estar também sejam atendidos aqui também em nossos lares, que possamos colocar a nossa água para que ela seja magnetizada, assim como ela lá no centro, que nós possamos colocar a água e que essa água possa trazer o remédio necessário para a nossa alma, mais para a alma do que para o corpo físico. Que Jesus, os espíritos benevolentes, possam nos intuir para que possamos fazer um estudo à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, e que possamos, Senhor, estar aqui como fiéis discípulos, trabalhando pelo bem, dentro das nossas limitações, mas sempre com muita boa vontade. Que Jesus nos envolva, hoje e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Adeus. Eu falei na água porque essa semana eu estava assistindo não lembro qual que foi o palestrante, que ele falou que é a mesma coisa você estar os centros espíritas agora são as nossas casas, né? Então você põe a água, a hora que você está assistindo uma palestra, que você está assistindo um vídeo, né? Porque existe um grupo, né? Assistindo junto, é uma forma, né? De emanação de pensamento, de bons pensamentos, que com certeza existe a espiritualidade tem esse recurso, né? De fluidificar a água, porque a gente não está podendo, né, estar no centro, né? Então, hoje nós estamos lá é o miudinho 135, que vai trabalhar o Mateus 12, versículo 19. Que é sempre, a gente lembra, né, que o estudo é baseado no estudo miudinho de Uberaba, do Luiz Elias. Então, relembrando, a gente tem que relembrar mais uma vez, sempre, né, no início do nosso estudo, que é de praxe, a gente lembrar qual que é o contexto. Jesus está, nesse momento, conversando com um grupo recém-convertido, né? Ele estava anteriormente, na passagem anterior, um grupo, né, de pessoas, né, de uma multidão que deixou de ser multidão ao ouvir Jesus e passou a ser tratado
porque ela teve algum movimento. Antigamente ela só ouvia, né? As pessoas que estavam ali só ouviam e se admiravam. Agora não, ela já tem algum comprometimento, porque elas assistiram a cura do homem da mão mirrada e a partir dali elas são consideradas convertidas. Não convertidas no sentido de mudar de religião ou de mudar de igreja, mas de conversão pessoal mesmo, né? De mudança de padrão, de paradigma, né? Quando a pessoa entende que qual que é a proposta de Jesus e passa a ser melhor. Ela já não está mais lá só escutando, só se admirando. Aí vai haver o quê? Um grau de comprometimento maior com o Evangelho. E aí ela passa a usar o Evangelho, né? Como uma cartilha, passa a mudar seu comportamento, ter um modo de vida superior. É um avanço. Ela saiu de um patamar para outro, não é? Então, para apresentar o Evangelho a esses novos seguidores, Jesus, já no versículo anterior, né? Ele vai recorrer ao quê? A um versículo, né, do livro do profeta de Isaías, que é um dos evangelhos mais profundos, né, do Velho Testamento. E aí ele vai fazer realmente uma citação literal, que era o material, que aí ele fala que era esse material que era usado naquela época. Não havia um evangelho. Então, naqueles estudos, né, nós trouxemos junto, da mesma forma, o livro Jesus no Lar, que eram as reuniões de Jesus com os discípulos na casa de Simão Pedro, e lá era o material usado para estudo era isso, né? Era geralmente o livro de Isaías. Aí inclusive ele vai esclarecer aquilo que a gente já falou a semana passada, que existe uma coisa é o Isaías histórico, que viveu em torno de 700 anos antes de Cristo, e o período em que Isaías, que foi escrito, né, aquela parte escrita, que já foi em torno de 300 anos, não é? Porque o livro em si ele foi construído ao longo de muitos anos. Então, nesse período do exílio, né, em que eles ficaram na Babilônia, ele foi adensado, tem os adensadores. Então, existe a parte que realmente foi escrita por Isaías e a outra parte. Isso quem quiser ter mais, eu fiz até um mapinha, né, dividir, para a gente ter ideia de quanto, dos pedaços e do período que ele foi escrito, né? Então, ao tempo de Jesus, o livro que já era o mesmo que está sendo estudado hoje. Quer dizer, há 700 anos atrás era só o livro de Isaías, aquilo que ele tinha escrito. Mas ele foi sendo adensado e no tempo de Jesus, o que ele estudava é o que ainda está lá no museu, que ele até fala no museu em Jerusalém, que foi encontrado dentre os pergaminhos do Mar Morto. E ele é dividido em 3 blocos. E o que a gente está estudando vai do capítulo 40 até o 55, que é o meio do livro. Então, ele fala que nós estamos estudando o capítulo 42, que é o versículo, esse trecho, é onde o Isaías vai anunciar a vinda do Messias. E foi escrito num período de exílio também, né? O povo vivia em profunda ansiedade para a vinda do Messias, que seria aquele que ia libertar eles do cativeiro. A consolação que viria através da promessa de um Messias libertador do povo de Israel e da humanidade inteira. Então, na semana passada, o versículo é conhecido como Canto do Servo Fiel. Diz isso, que o meu servo virá para trazer a justiça ou o julgamento a todas as nações. Então, se a gente fizer uma leitura assim, mais rasa, a gente vai entender que só veio trazer, vai fazer o julgamento só dos povos, dos não-judeus. Mas não foi o que a gente estudou a semana passada. Ele vem julgar quem? Todo aquele que foi idólatra. O que é o idólatra? Aquele que não coloca, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não usa isso. E a gente chegou à conclusão que a maioria de nós ainda somos idólatras. Porque quem realmente ama a Deus sobre todas as coisas e coloca ele sempre em primeiro lugar? Né? Em geral, não. Em geral, a gente coloca, até acredita, até professa alguma religião, uma fé,
mas Deus dificilmente está em primeiro plano nas nossas vidas, né? A matéria sempre vem primeiro. Então, o que é o idólatra? Aquela que se dobra ante os deuses transitórios do mundo. Então, ele fala que a justiça é dentro de uma perspectiva de vida que se dá dentro dessa peregrinação entre duas linhas paralelas, que é a estrada, né? São duas estradas. A estrada da ética e da misericórdia. Quer explicar esse pedacinho da ética e da misericórdia? E quando você, né, não faz esse caminho do meio aí, né, do equilíbrio, você vai sair da estrada e facilmente você vai se corromper, né? E é o que a gente... Porque eu vejo assim, às vezes a gente tem ética. Eu já consigo, em muitos momentos, perceber a questão da ética em mim. Mas E se nas você quiser impor pessoas, a de maneira ética, geral. quando você impõe a ética, você esbarra na misericórdia, aí você cai, né? Mas aí, o que acontece? Como a gente não tem misericórdia, a gente cai o quê? Né? No aspecto de corrupção aí que a gente vive no mundo, né? É a questão do dinheiro. Por exemplo, uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, né? O criminoso, como que você olha para o criminoso? Julgando, né? Julgando. E com um julgamento extremamente severo. Como se nós fôssemos incapazes de cometer aquele delito. E não é o que Jesus fazia, né? Jesus ele conseguia ver no outro o potencial divino que ele tinha. E isso é que a gente precisa aprender a caminhar, né? A ter essa vida pautada dentro desses dois parâmetros, da ética e da misericórdia. Não é? E aí ele fala que esse trabalho maior a gente vai começar onde? Dentro de casa, num ambiente familiar, né? Porque existe uma diferença entre doutrinário e evangelizar, entre o instruir e amar. Essa questão da evangelização, que a gente impõe muito isso às pessoas, né? Então, e você não evangeliza com discurso, né? Você evangeliza com exemplo, o que é mais difícil, porque o tempo todo a gente está se armando aí de discursos. Eu vejo assim, a gente espírita tem muito isso, né? Outro dia eu ainda estava assistindo uma palestra e falando que o espírita ele tem um rigor muito grande. Estou falando do espírita porque a gente já conhece o processo de lei de causa e efeito, né? Então você está sempre querendo afirmar o karma do outro, né? Então, assim, surge uma situação qualquer, ele ainda citou o exemplo desse incêndio das boates, né? Que houve aí há pouco tempo no país e que morreram vários jovens, né? E que muitos médiuns começaram a falar porque foram nazistas em outra vida, prenderam as pessoas em câmaras de gás e foram até processados, porque você tem uma necessidade de mostrar assim, está sofrendo porque mereceu. A gente não consegue ver ainda o sofrimento como um elemento de aprendizado, de descobertas. E aí fica esse grande desafio que a gente tem aí pela frente, trabalhar isso, né? Entendendo bem o que é doutrinário, o que é evangelizar, o que é instruir e amar. Que instrução a gente tem? Você pode falar que não está instruída pelos aspectos doutrinários? Com certeza a gente está. Mas e o amar? Está junto? Está caminhando dentro, né? Pelo menos caminhar, não quer dizer ainda que nós ainda vamos estar em muitas reencarnações no desequilíbrio, né? Vacilando. Mas é importante que a gente já reconheça isso e já tente caminhar num patamar. Foi até por isso que eu li aquele texto no início, que é para a gente ter assim uma consolação, uma esperança e não tanta cobrança, até conosco mesmo, não só com os outros, mas com a gente mesmo, que é um processo lento mesmo. Esse processo de sentimento, de você realmente enxergar o outro,
não é uma coisa que você dá um estalo assim, então agora eu ouvi aqui, eu vou fazer. Não é difícil, é complicado, não é fácil, não. Então, hoje eu li, hoje pela manhã, só porque você falou aí, eu lembrei da leitura que eu fiz de manhã, é no livro do irmão José, Tem de Bom Ânimo, que ele fala assim, que antes da gente estabelecer qualquer julgamento, a gente tem que entender que a gente não tem ainda condição de julgar. Porque às vezes você vê uma pessoa ainda fragilizada, dentro da ignorância, cometendo alguns delitos, mas aí a gente estabelece esse julgamento, né? Com a ética ali, tinha que fazer diferente, mas às vezes, e na maioria das vezes, a pessoa está num processo de transformação grande demais que nós ainda, enquanto encarnados no estágio evolutivo que a gente não tem condição de entender. E às vezes essa pessoa é você mesmo. Existem processos que a gente não é capaz ainda de avaliar, só o Cristo, né? Só os grandes missionários aí que têm essa condição, a gente não. É uma coisa que o estudo tem provocado muito, assim, eu acho que a ideia do estudo, eu acho que o Aloysio fala muito isso, é que você traga para a sua prática diária, para o seu dia a dia, para o dia de hoje. Que são, se você fica vendo só lá, lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, ou na época do Cristo, não, é no seu dia a dia, o que está acontecendo, o que vem acontecendo desde que você reencarnou, desde o seu nascimento, o que aconteceu, qual que é o seu histórico, né? Qual que é o seu gráfico de evolução, o que você está aprendendo, e dentro do que você está aprendendo, o que você está dando conta de realmente... Esse anseio de liberdade ainda é o nosso, né? Hoje. De colocar, de sentir isso, né? Isso que é muito difícil. Isso é uma coisa que já vem há algum tempo, assim, reverberando em mim, é a questão do sentimento. Né? De você... acho que eu já falei algumas vezes aqui que o Espírito perguntou na reunião mediúnica, mas você sente? Sabe? Aquilo, assim, foi um golpe de faca mesmo no peito, sabe? Porque é difícil, não sinto não, eu tento, a gente tenta, foi a resposta que eu dei para ele, eu tento. Mas dizer que eu sinto completamente, e eu sei, tem que ter essa consciência que ainda vai demorar muito. Não é de hoje para amanhã, e talvez nem seja nessa encarnação. Mas, graças a Deus, a gente tem, né? Bastante tempo. Vamos ler o versículo, né? Versículo 12, Mateus 12, 19. Não contenderá, nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Né? E aí é o mesmo, né? É o mesmo que do Isaías 42, 2. Aí ele fala assim, mas como é que você vai divulgar sem sair nas ruas? Mas Jesus não fez isso? Né? E aí ele vai falar da diferença entre doutrinar e evangelizar, instruir e amar. Então, o mandamento amai-vos e instruí-vos são diferentes. Nem sempre alguém tem capacidade ou recebeu muita instrução, ama ou é amado. É o que a gente vinha falando, né? Você até pode aprender, você pode escutar, você pode estudar, você pode ler, mas como é que funciona isso? Jesus fez isso, sim, ele foi às ruas, mas depois, secundariamente. A princípio, a experiência foi privada. Então, onde que nós temos que começar a fazer esse sentimento? Dentro de casa. Às vezes até com você mesmo. Eu enxerguei muito isso. Ele deu o exemplo, né? Se o Sermão do Monte fosse só um texto, né? O que ia acontecer? Jesus seria apenas mais um filósofo, né? Mas foi uma experiência viva, né? Então, como que fez a diferença, né? E achei muito interessante também que ele fala que, na realidade, nós não somos tocados pelo texto. A gente é tocado pelo sentimento. Do sentimento. Aquilo que a pessoa está vivenciando. Que quando ele falou isso, eu até comentei com você, eu lembrei por quê. Ele fala assim, por que você...
Por exemplo, você vai dar um livro para alguém, né? Um livro, uma Bíblia. Foi por isso que você foi para a doutrina espírita ou para qualquer religião? Que ganhou. Não, não foi por causa do livro. Aí eu me lembrei de uma das primeiras professoras minha, que era uma freira, que foi através da convivência com ela, com que eu aprendi, não com o que ela falava, mas como ela era, porque era uma pessoa assim maravilhosa, e eu até me correspondo com ela até hoje. Até foi bom que eu estava meio afastada, faz tempo que eu hoje passei um e-mail para ela essa semana. E falei, olha, estou no estudo aqui, lembrei que quem me trouxe, porque eu sou muito grata à doutrina católica, por quê? Se não fosse ela, não tinha religiosidade. Foi ela que me trouxe religiosidade. E como isso é importante na infância. Porque é quando eu tinha o quê? 7, 6 anos de idade. Que é a fase, né? Que até onde você tem que estar. Por que eu tenho essa religiosidade? Porque ela me foi me dada à infância. E ela também faz tudo isso. Aí depois, o que aconteceu? Praticamente me perdi ao longo dos anos. Mantive uma religiosidade, mas me mantive afastada. Aí o que aconteceu? Uma pessoa, amiga minha, me chamou para a doutrina. E essa pessoa também não foi porque ela me deu um livro, foi porque ela vivenciava a doutrina também. Então, isso tudo reverberou bem em mim mesmo. Assim, olha, tá vendo? Por que as pessoas vão? Como é que eu vou? Adianta eu ficar falando assim, olha, doutrina espírita é legal, vai lá assistir o Mildinho, vai lá assistir não sei o que lá. Não é isso que vai fazer as pessoas entenderem ou sentirem. Aí ele falou, né? Se a pessoa, você vai chamar a pessoa para assistir, ela vai ficar dormindo. Porque também não tá, e também não adianta, né? Tem um momento da pessoa, né? Você tem isso, né? Cada um tem seu Cada um tem despertar. seu despertar, né? Aí ele fala, sem a experiência viva, a pessoa pode até ser forçada a estudar, mas não vai se interessar de fato, né? Então, o exemplo vivo deve anteceder qualquer tentativa de proselitismo. É o que Jesus fez tão bem, né? É. Espero que a gente esteja conseguindo fazer um pouquinho também. Ele fala assim, o Messias vai instruir aos mais próximos, mas evangelizar a todos pela sua experiência íntima e privada, né? Então, as nossas palavras que nós vamos usar, que a gente vai falar hoje, é nas ruas e voz, né? Nas ruas significa onde, né? Onde você não vai divulgar evangelhos? Nas ruas. Lá nas ruas você vai usar a letra, vai usar a palavra. Mas a voz mesmo do Cristo não é na rua, é no privado, né? Aí ele fala que um dos amigos dele lá que ajuda a montar o Mildinho foi no Targum. O Targum ele explica que os rabinos estudavam em hebraico, que era a língua litúrgica, né? Que usava para falar na sinagoga. Mas o povo só falava aramaico. Então havia uma versão hebraica, que era lida pelo rabino ou pelo varão, mas havia um texto que a população usava, que era que tinha comentários, tinha os comentários em aramaico para que a população pudesse estudar. Então ele vai falar que no Targum, referente a essa passagem de Isaías 42:2, a fala de Jesus está assim: ele não clamará, nem chamará, nem levantará a voz do lado de fora. Então, nesse Targum, em vez de rua, aparece, não é rua, é do lado de fora. O que nos leva, né, a essa metáfora da casa. Ou seja, a rua é o lado de fora. Então, você não vai... a voz não vai falar do evangelho do lado de fora. Mas só nesse sentido que vai falar depois, num outro momento. Mas principalmente, a princípio, né, no lar. Brota no íntimo, brilha na intimidade, por último transcende para o lado de fora. Tem aquela frase, né, que o pessoal fala da doutrina, né? Que primeiro você entra na doutrina,
segunda, ela entra em você, e terceira, ela sai. Ela sai. Mas demora Isso para daqui é sair. de uma profundidade, né? E é verdade. Se a gente não pesquisar essa questão do íntimo, aprender a se conhecer, né? E todas as coisas da doutrina, assim, em termos de mensagem que a gente entende, né? Primeiro você tem que conhecer o que está lá escondido, lá do sombra, sua casa mental, porque se você não reconhece, como que você vai transformar alguma coisa que você não existe, que você acha que não existe, né? É o maior desafio, né, nosso aí, enquanto doutrina, né? Esse conhecimento, esse ir para dentro, né? Na nossa convivência, né? Quando você fala assim, eu convivo com o mais próximo, quem é o mais próximo? O mais próximo primeiro sou eu e aqueles que estão próximos mesmo. E é onde Jesus faz as metáforas, né? De construir a casa na areia, da semente que cai num lugar que não vai, que não vai frutificar. Não vai frutificar, né? Então a gente tem que ir fazendo. Agora também não pode ficar toda a vida num lugar só, né? Tem que fazer um esforço de seguir adiante. Eu lembro muito de Paulo, né? Porque Paulo chorou 3 dias, meditou 3 anos, mas depois trabalhou 30. Então a proporção é essa, né? Também você não pode ficar a vida inteira só porque ir para dentro de si mesmo e ficar toda a vida sem poder sair também, né? Ninguém pode ser caramujo, né? Aí ele fala que a gente tem um vício, né? O automatismo, né? De ter a vida pública, né? E aí a gente negligencia a vida privada, porque na realidade ela é inexistente no nosso íntimo. Essa semana tem aquele pessoal do Espiritismo TV, todo dia eles fazem uma live são 3, geralmente são dois deles e mais um convidado, às vezes eu pego um pedacinho. E aí eles falando lá, por que será que apesar da doutrina espírita, do evangelho, ensinar que a gente deve ter amizade, né, o amor ao próximo, essa proximidade, essa convivência, dentro da doutrina a gente não consegue isso. Aí eu pensei, exatamente por causa disso, porque se você começar a conviver demais com uma pessoa, ela começa a ver quem de fato você é. Quais que são as suas reações, né? Eu me lembro que não me lembro quem que falava assim, que quando começava a namorar, o pai falava assim, faz raiva nela para ver, o que ela vai fazer. Quer dizer, para testar, né? Testa isso. Testa, faz raiva nela, para ver se ela é boa mesmo ou não, entendeu? Quer dizer, é uma coisa machista, mas porque todo mundo, enquanto está noivando, tá uma maravilha, né? Mas depois, aí eu peguei aqui até deixa se eu acho aqui é do livro Nosso Lar, que é deixa até uma folha separada aqui. É um capítulo do livro Nosso Lar que chama, tem uma conversa, é o capítulo 20. O André Luiz está conversando com a Laura, que é a mãe de Lísias. E ele pergunta para ela assim, a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Aí ela diz, o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar o nosso instituto doméstico, quer dizer, nós que tentamos copiar. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal, povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. E aí ela conta que no momento que ela teve uma crise de orgulho ferido, ela foi levar a falar com um instrutor lá do Ministério do Esclarecimento. E que esse instrutor era muito versado em matemática. Aí ele vai falar para ela da questão da verticalidade, né? Aí ela fala assim, ele fez-nos sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto, nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum.
O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem se unir-se espiritual antes que corporalmente. O lar é uma conquista sublime, que os homens vão realizando vagarosamente. E aí ele fala assim, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo indiferença ou egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Aí ela fala, no período do noivado, qualquer assunto trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Logo que recebem a bênção nupcial, não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Aí ela vai falar que lá as almas femininas não podem permanecer inativas. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a anos de servidão. E aí ela conta que quando o Ministério do Auxílio confia crianças ao lar, as horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres dioturnos no trabalho de enfermagem, com uma semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser uma neta que é convalescente, né? 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não executasse também. Então, que é um trabalho, né? E aí é interessante a importância de estar fazendo isso dentro do lar, né? Que não é uma tarefa fácil. Mas é onde a gente começa, né? Porque se a gente não... Tem uma frase do André Luiz, não estou bem lembrado sobre isso, não, que fala que se a gente não consegue amar 5 pessoas, como é que a gente vai aprender a amar a humanidade inteira? Né? Então a gente tem que começar o dever de casa pequenininho, a princípio, né? Você não ama, depois se você não ama quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Né? Não vê. Também. Aí ele e fala essa expressão religiosa nossa, né, que ele está falando, né, que a gente acostumou a fazer dela um teatro, né? A questão da hipocrisia, né? Quando Jesus ele usa essa palavra tão dura, né? Que na realidade é uma questão do grego, né? Hipócritas, né? São as máscaras, né? Que eram usadas, né? Quando eles tinham a representação teatral, né? Para traduzir as diversas emoções, né? Então, o quanto que a gente tem que tentar mesmo, né? Tirar essas máscaras, refazer essa reforma íntima na intimidade, na casa, né? Eu acho, ele deu um exemplo até assim, né? De mexer o lodo, né? Para a lama aparecer, e por isso que a instrução tem que ser, né? Profunda, para ajudar a gente nessa percepção, né? Do incômodo, daquele escuro que tem em cada um de nós. E isso vem acontecendo muito, não só na doutrina espírita, mas eu acho que nas religiões de uma forma geral, né? Existe essa coisa rasa, né? Que parece que está tudo limpo, né? Mas lá embaixo tem... Mexer um pouquinho, né? Porque se mexer um pouco, por quê? Porque ainda tem, né, essas questões de protocolo, de liturgias, do que pode, do que não pode, e não tem uma espontaneidade. Essa falta de espontaneidade, de excessos de protocolos,
vai fazendo com que a gente acaba virando mesmo, né? Aí ele vai falar que é nessa intimidade, nessa vivência autêntica do evangelho, que só se dá em família, que Jesus vai reverberar a sua voz, que é a segunda palavra que nós vamos estudar, né? Mas não é a voz física e sonora, é a voz psíquica. Jesus fala por mim, através de mim, pelo nosso intermédio. Né? Quando ele fala que vamos confessar uns aos outros, a gente se confessa, né? Quando você fica mais perto, quando você tem pessoas amigas, próximas, você vai se mostrando e vai se confessando, e se você for um bom amigo, você vai pontuar com o outro, olha, não é bem assim, você vai aconselhar, você vai qual que é a sua parte? Sem julgamento, você tentar, através do seu exemplo e não daquilo que você for falar, como que vai se processar a mudança. Mostrar que é possível, porque a gente às vezes acha que não é possível. Né? Tem coisas que você fala, não, aquele lá não tem jeito não. Né? Então a gente tentar criar nem que seja aos poucos, né? Você criar um ambiente melhor. E a gente também, aí, o quanto que é difícil o equilíbrio, né? Porque nós viemos uma expressão assim, de falar demais e ter as duas linhas, né? Então a gente fala, o discurso é muito, mas aí você tem que ter a misericórdia de entender que o outro está naquele estágio. Mas tem muita gente também que cai no outro extremismo, né? Que vai ser o quê? A indiferença. Então, tipo assim, o outro está nesse estágio, ele vai ter que vivenciar isso, mas se a gente gosta, se a gente tem essa possibilidade já de exercitar esse amor dentro de casa, a gente tem que começar. Não é que você vai falar com agressividade, não é que você vai cobrar do outro uma mudança de comportamento, né? Mas algumas coisas a gente tem que pontuar também, para não cair nessa questão que a Laura, no livro lá do André Luiz, falou tão bem, né? Que a indiferença, né, é uma outra doença aí que a gente tem que trabalhar para que ela não aconteça nas nossas relações. Porque o que é difícil é isso, é ter esse equilíbrio entre a ética e a misericórdia, entre falar e calar, falar na hora certa, porque se você calar na hora errada também não é bom. Assim como falar na hora errada é pior ainda. É a voz do Cristo, né? A gente tem que pensar, se ele estivesse aqui, como que seria? Como que ele agiria? Né? Tentar fazer isso da melhor maneira que a gente conseguir. Não é fácil, mas é uma tarefa, um desafio, é um convite, né? O tempo todo. Ser o silêncio no meio de uma discussão, né? É um desafio, mas a falar na hora certa, mesmo que o outro não vai entender. Em outras ocasiões a gente já falou que não é só o silêncio da boca, mas é o silêncio mental também, porque se você continuar reverberando no cérebro, na mente, a ambiência não muda nada, né? Mas quando eu falo assim, Rita, quando a gente fala assim, por exemplo, eu entendo muito isso. Eu estava conversando com a Laura outro dia e ainda estava falando. Quando a gente começa a remexer a água para o lodo do fundo aparecer... Tem um cheiro, né? Então você entende que você não tem o silêncio mental ainda, mas você tem que entender que ele está ali. Porque se você não entende que você está errando mentalmente, se você não tem essa busca, aí você também não vai ter mudança, porque no fundo você está, né? Você tem que ter consciência tá complacente com isso. Então, essa consciência que eu acho que é difícil. Eu tenho isso, sabe? Mas é o que ele vai falar mais adiante, da consciência, né? Da consciência. Você tá conversando, ele vai falar mais pra frente sobre o médico, né? Você vai lá e fala assim, poxa, mas o que você tem? Por que você tem? Porque Jesus sempre diz que a melhor forma de educar uma pessoa ou uma criança é quando ela tiver uma pergunta, você fazer outra para ela, você devolver a pergunta para ela, né? Então, quando a pessoa, se ela chegar para você e dizer, eu tô com
com dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Ah, porque eu comi demais, porque eu bebi demais. Quer dizer, você sabe, a sua consciência você tem consciência do que você fez errado, né? Mas isso está mais para frente, não vai dar. Aí ele vai falar do livro da Seara dos Médiuns, capítulo 40, Verbo e Atitude. Porque o Seara dos Médiuns é um manual, não é manual para o médium. Mas, como nós todos somos médiuns, né, de alguma forma, é uma coisa que serve para todo momento. E existe a voz verbal e a voz ativa. Uma que é verbo, outra que é atitude, né? Palavra e ação. Então, a primeira pertence ao evangelho público, é onde você fala. E a segunda, ao evangelho privado, que é onde você age. E aí começa assim: disse um grande filósofo, né, que se referindo a Sócrates, fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará, escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir, age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que ele use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento, não é? Então existia, naquela época, ele explica, que existia muita divulgação mais oral. Poucas pessoas eram letradas. Depois é que vem a escrita. Mas Jesus já sabia disso, que tanto a oralidade quanto a escrita iam fracassar. Então, quando houve uma urgência para que acontecesse de fato essa transformação, Jesus mostrou que era necessário o exemplo. Porque existe essa oralidade, que realmente até podia funcionar, porque tinha um esquema, né, da criança ficar com a mãe, depois ir para o rabino, aquele estudo todo, eles decoravam a Torá, depois vem a escrita, mas Jesus vem dar esse caráter de urgência na ação, né? Porque não existe possibilidade dessa renovação da humanidade somente pela palavra e pela escrita, né? Por falar, por ouvir e escrever. O que revela a nossa maneira, quem nós somos é aquilo que a gente faz, né? Como a gente se comporta na família, com os amigos, com a família. Aí ele dá o exemplo do trânsito, né? E é interessante a história do pão, porque acho que todo mundo tem uma história de família de comida, né? Eu acho que a comida nos leva assim o pão, né? Na minha família a gente fazia nhoque juntos, eu faço com meus netos, a gente faz pizza, faz pão, né? Esse dia eu fiz até sozinha, fiz o pão sírio, eu faço muito pão sírio, congelo ele depois, e aí eu vou tirando, ou como pão sírio, ou faço ele virar uma pizza, dá muito certo, sabe? Então, ontem mesmo foi aniversário do Link que eu fiz para ele e para o Marcelo, que era quem estava aqui. Mas assim, aí ele vai falar, né? Eu achei interessante. Quando a gente faz o pão, a gente aprende o quê? A lei do esforço, porque você tem que amassar e sovar a massa. A disciplina, que você tem que seguir uma regra, que é a receita. A virtude da esperança, que tem que acreditar que vai dar certo. A paciência, porque você tem que esperar para ver o resultado. E a generosidade, porque 1 quilo de massa dá realmente, ele falou, e realmente é o que dá. 1 quilo de farinha, né? Dá uns 10 pães, assim, 10 pães sírios, né, mais ou menos. E aí não dá para você comer sozinho, você tem que compartilhar, né? Então você aprende tudo isso fazendo uma coisa, né? Não é num congresso espírita que você vai fazer isso, é só em família mesmo, né? Foi muito legal essa comparação que ele fez, né? Essa questão do pão. E a questão também que ele falou da gente, às vezes você tem que abrir mão de um valor, de ganhar alguma coisa, para poder ficar mais tempo com os filhos, né? Ter uma convivência familiar, para comprar, que se compre o pão. E deixar de trabalhar um pouquinho para não ter que comprar manteiga, que é o supérfluo. E quantas vezes a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira, e aí quando vai conseguir comprar alguma coisa, ela não tem mais como aproveitar aquilo, que já não tem mais saúde,
né? Ou não tem Tem mais até isso? o ditado, né? Alguém que falou isso, né? Você gasta a vida inteira, né, para ganhar dinheiro. E aí Depois, chega num ponto que o dinheiro é não, para... Você abusa da saúde para ganhar dinheiro e depois o dinheiro é para para ter tentar a manter saúde de ter volta, saúde de né? volta e não De vai conseguir, volta. sem Não conseguir, vai né? conseguir, né? Eles falam também, tem um ditado que diz assim, você pode fazer o que você quiser até os 50, desde que você tenha, né, acho que até menos, talvez. Desde que você saiba que dali para frente você vai ficar o tempo todo tentando consertar sem conseguir. Se você fizer todo tipo de, de abuso, né? Seja na saúde, seja financeiro, qualquer coisa que você fizer na espiritualidade, até uma certa etapa da vida, dali para frente você vai ter que corrigir, sem conseguir, né? Então ele fala assim, se o verbo apresenta, a atitude dirige. E é por isso que Jesus nos advertiu, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Em todas as situações, né? Porque às vezes você fica... Ser morno para o espírito já não é mais possível, né? Uma coisa que a gente tem que Não, ter muito claro. Assim. e é uma questão que ele fala também, que a gente tem hora que você discute, às vezes você vê as pessoas discutindo por uma coisa boba, uma questão que não tem razão de ser você ficar, às vezes a pessoa até já esqueceu por que brigou, tá de mal ainda, ficar de mal. Eu assim, acho que é muito difícil, né? Você ter uma pessoa que não fala com você, que não... Aquilo é um cômodo, né? Para você, principalmente. Então, ele conta o caso, né, do amigo que ele fez as pazes lá. Quer dizer, é um alívio quando você não tem nenhum inimigo, não tem uma pessoa que você não tenha nenhum tipo de pensamento ruim, né? Porque o pensamento ruim é ruim de qualquer forma, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116. Quer falar? O agir de acordo, né? Confessam, aí é uma carta de Paulo, né? A igreja de Tito, né? 1:16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Então, a Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleto dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns do homem. Né? Aí, quando ele fala relações comuns do homem, o que é? No privado, né? Porque às vezes a gente confessa, o tempo todo a gente está confessando, né? Que conhece a Deus. Mas a gente esquece que a gente tem que divulgar, né? Isso nas nossas obras, no nosso campo comum, né? Que seria a família, o emprego, nas atividades diárias. Não adianta nada eu ir lá no centro, né? Ficar maravilhada com a palestra, mas o que eu estou fazendo com aquilo tudo que eu estou ouvindo na vida diária, né? E o Evangelho, principalmente as cartas, né? As cartas são geralmente alertas, né? Todas as cartas são, olha, o que você está fazendo, presta atenção. Aí eu vi aqui, por exemplo, o o livro do Apocalipse, né? Que significa revelação. São revelações em particular sobre o fim dos tempos, não é? Que não é o fim do mundo, mas fim dos tempos significa o quê? Um tempo que vai mudar. Vai trocar, não é que vai Ciclos, né? acabar, são ciclos, não é? Isso a gente já sabe, que é o que eles chamam de escatológico, aterrorizante. Mas aí, lá no Apocalipse 2, 18 a 29, é a quarta carta à igreja de Tiatira. Então, no início do Apocalipse, existem 7 cartas dirigidas em particular às igrejas, mas que é para serem lidas por todas elas. E aí a mensagem a Tiatira é uma advertência que eles estão em grave perigo espiritual. É interessante ele dizer que é o seguinte: é uma igreja que cresceu em amor e fé, com serviço e perseverança, e estão seguros.
Mas dentre essas virtudes havia um vício que não está vindo de fora, mas sim de dentro da própria igreja. Isso que eu achei interessante. Quando eles fazem o quê? É tudo metafórico, né? Eles falam que essa igreja está tolerando uma falsa poetisa, que Jesus compara ela a Jezabel, que era aquela rainha gentia que era casada com o rei Acabe, que era perseguidora dos profetas. E ela começa, ela promove uma adoração sexualmente desenfreada ao deus Baal. Então, essa cidade era uma cidade próspera, tinha muitas oficinas de tecidos, de armaduras, e todo mês eles faziam banquetes e festas com adoração das divindades romanas. E havia muita imoralidade sexual. Só que as pessoas que tinham uma certa obrigação de participar dessa festa, para que pudessem ter direito a pertencer àquela sociedade e progredir nos negócios e na sociedade. Então, se você for colocar isso para os dias de hoje, você fica imaginando, existe uma promiscuidade ou uma idolatria da matéria, do dinheiro, das festas, que se você não participar, você está segregado, você é diferente, não é? Mas além das pessoas fora da igreja, convidar os da igreja para essas festas, também os líderes religiosos aprovavam que eles aceitassem esses convites. E aí está lá em Apocalipse. Vocês conhecem as coisas profundas que estão em jogo aqui. Vocês sabem que o ídolo nada é. E sabem que todas as coisas são lícitas a vocês. Então vocês vão ao banquete, comam, bebam e se divirtam. Vocês precisam ganhar a vida, não é? Ou seja, os próprios líderes religiosos, eles estavam assim meio que justificando que os seus fiéis pudessem participar daquele banquete para que pudessem se manter na sociedade. E aí ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, ou seja, na horizontal. Isso aqui dá um miudinho de novo, um estudo do miudinho. E sobre os que o adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito te diz às igrejas. Então, tudo isso, tem vários salmos aqui, por exemplo, tem o Salmo 28, 4, que diz: retribuí-lhe segundo os seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem. E Romanos 14, 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, motivo de louvor e não de tropeço. É o tempo de cada um, né? O tempo de Deus e o tempo de cada um. Aí tem vários, eu vou botar no... Tem um que ele fala aqui também. Trago comigo o galardão, né? A recompensa por um serviço valioso, que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, a primeira e a última letra do alfabeto, que representa a eternidade. O primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim, né? Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né?
Porque, na realidade, está tudo na nossa consciência e o julgamento não é um julgamento, de fato. Vai ser no final um reencontro nosso, cada um consigo mesmo, para uma avaliação. Uma avaliação individual e não coletiva, né, nesse momento. A gente vai encontrar consigo, a gente vai se confessando por enquanto uns com os outros, mas vai ter um momento que a confissão vai ser com a nossa consciência mesmo, né? É isso, a gente conseguir ser, né, nas nossas atividades diárias, né, uma real afirmação do bem. Quando eu economizo a água e energia, quando eu aprendo a dividir, quando eu remunero com justiça, quando eu aprendo a reciclar, eu estou sendo um exemplo vivo. Né? Ele ainda cita o exemplo do Betinho, que foi um grande sociólogo. Ninguém sabe, muita gente não conhece as obras dele, mas aí quando você ouve falar, né, da campanha, né, Brasil Sem Fome, aí você sabe que foi o Betinho. Quer dizer, foi ele, né? A obra, às vezes, ficou desconhecida, né? Mas o fruto, né, que ele desenvolveu a partir daí, né, do conhecimento que teve em relação às suas obras e desenvolveu, né, frutificou, aí o Brasil, até hoje, se você falar Brasil Sem Fome, todo mundo sabe que foi ele que fez, né? Com certeza. Então, a gente está no horário, não vai dar tempo, não. 21, 3, mais uma. O caminho, verdade e vida ainda, né? O 157 é isso. Faze isso e viverás. Respondeste bem. Faze isso e viverás. E disse-lhe, né? Respondestes bem. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca de sua concepção da lei, e fala-o sentir que a resposta à interrogação já achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Foi aquela passagem, né, que o doutor, né, da lei, eles quiseram pegar Jesus, né, e aí eles deram uma cutucada dele, né? Qual o caminho para a vida? Que ele pergunta qual o caminho para a vida eterna, e aí Jesus vai contar a história do bom samaritano sobre a generosidade. Né? E a resposta, aí, dizer, que a resposta que eu tô falando, a resposta está em você mesmo. Está na gente mesmo, né? Nos nossos desafios. E se já fostes banhado pela claridade da fé viva, se fostes beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendestes do nosso divino mestre, faze isso e viverás. E nós já fomos, né? Banhados, com certeza. Fica aí o desafio para ver se a gente consegue, né, trilhar mais esse fazer, né? O agir. Ser mais um exemplo de agir, né? Porque a vida vai dando os comandos para a gente. Né? A dor é um sinal do organismo. Né? Quando a gente fica com raiva, o corpo reage. Então, a gente tem que aprender a fazer essas leituras para realmente, né, nos modificarmos. Né? Ainda dá tempo da obra individual aí, da Fonte Viva? Só um minutinho só, bem de luz, né? Vinho de luz? Onde que tá? 178, obra individual. Tá. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então aí fala, né, de qual morte que ele está falando aqui, né? É da morte psíquica, né? E quem é esse pecador? Nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Que ele fala, vai pegar, mas que salvará da morte uma alma. Que alma? Uma alma. A minha. E aí é onde que ele coloca também, só um vivo pode salvar um vivo, né? Porque quem está morto, quem não reconheceu agora, que está num processo de inatividade, não pode salvar. Afasta os corações amados do campo escuro do erro através de teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só Espírito ao infinito bem,
escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Por que isso, gente? Porque o bem é contagioso, né? Então, é a nossa responsabilidade. Um só espírito convertido, ele vai ser capaz de carregar muitos. Né? Se a gente for pensar em termos de comunhão com Deus, quem, enquanto espírito reencarnado, foi o único espírito que teve essa comunhão? Porque, às vezes, a gente consegue ter um pouquinho de fidelidade a Deus. Pouquinho. Estão caminhando para ter mais. Mas a comunhão plena, só quem conseguiu foi Jesus. Mas através um só, quantos? O mundo se dividiu, e antes de Cristo e depois de Cristo. Com um exemplo dele, olha quantas pessoas já conseguem buscar essa fidelidade. Então, isso é um desafio tão grande. O que você falou é muito importante, a questão de você ter essa consciência, né? De você, é o autoconhecimento, você saber até que ponto, em que lugar da estrada que você está. Em que caminho que você está. Eu assumo isso assim, publicamente, que igual eu falo hoje, o meu contato com o evangelho é de vergonha. Eu sinto muita vergonha de mim mesma. Porque eu vejo assim, o quanto já consigo reconhecer algumas coisas que antes eu não admitia de jeito nenhum. E aí que é o grande desafio. Mas é você admitir, e não é usar o desculpismo, né, da doutrina, na próxima reencarnação eu melhoro, nada disso. É tentar melhorar o hoje, né? É hoje, aqui agora, que eu preciso fazer a diferença. E é muito importante a gente reconhecer que tem, que erra. E cada um tem seus desafios particulares, né? Dentro de uma área ou da outra, né? E que, na realidade, Rita, se você pensar, são os mesmos. As questões hoje de todo mundo, o que é? É a questão do isolamento, do ficar sozinho. Como que eu vou ficar sozinho? Como que eu vou responder a isso? Como que meu campo mental vai ser? Qual a minha conduta? É a pergunta hoje. Essa página do Isaías, quando ele fala o anseio de liberdade, nós estamos querendo sair dessa escravidão que a gente está vivendo. Vivíamos num mundo aparentemente normal, que a gente tinha a ilusão que esse mundo era o melhor para a gente. E hoje a pandemia veio mostrar o quê? Que nós não estávamos no melhor, que não é o melhor e que existem outras possibilidades aí que a gente vai ter que se esforçar para buscar e para viver mais feliz, mais pleno. E ainda tem muita gente esperneando, porque é a questão que ele fala, né? Que tem muita gente que fala que não gosta de estudar, ou que não vai estudar, ou que não quer estudar. Por que que não quer? Porque sabe que ela é uma pessoa, ele fala, né? A pessoa é espontânea, ela sabe que ela não vai conseguir viver um teatro. Então, a pessoa que não consegue viver dentro de um teatro, ela vai ter que, de fato, mudar. Mudança. Não é? E aí, essa mudança é difícil. Às vezes, ela não quer, ou ela não está pronta. Então, aí eu fiquei pensando, será que é tipo assim, que a gente está estudando e está ficando no estudo porque está realmente aprendendo e está melhorando? Até que ponto a gente está, de fato, melhorando? Ou até que ponto nós estamos dando mais conta de fazer um teatro do que o outro faria. Né? Porque você quer realmente, a gente tem essa ânsia de estudar para melhorar. Mas ele falou na pessoa que não dá conta de estudar porque não consegue fazer um teatro. E a pessoa que não consegue fazer um teatro é uma qualidade dela, não é um defeito. Então talvez ela esteja assumindo mais do que a gente essa condição. Está fazendo, né? Agora a gente tem que, né? Importante é a nossa leitura do início, né? Dentro de um caminho longo, de paciência, de determinação, de você estar mantendo a disciplina e se batendo, né, nessas estradas. A hora que ele falou, eu me lembrei da questão de você achar que as pessoas acham que o mundo é um parque de diversão e elas estão brincando no breca-breca. Porque quando tem a estrada da ética e da misericórdia,
né? Você fica de breca a breca, né? Batendo numa hora na outra, nem tem ética, nem tem misericórdia. Quando tem uma, não tem a outra. Mas o importante é ir E aí avançando, né? vira o carrinho do breca-breca. Eu lembrei do carrinho de breca-breca. Vou Vamos encerrar, encerrar. então, Vamos 21 e 12. encerrar. Você é a prece, então. Jesus, Mestre querido, Deus, nosso Pai de amor, agradecemos a bênção de estarmos aqui, buscando através do estudo nos tornarmos pessoas melhores. Sabemos que Jesus ainda tem sido, né, um mestre legendário na vida na nossa vida em alguns momentos, mas que ele possa se transformar no mestre vivo para que realmente possamos abraçar esses ensinamentos tão grandiosos que ele nos traz, procurando nos ajudarmos mutuamente dentro dessa lei de cooperação que rege o universo. Que as bênçãos que usufruímos na noite de hoje possam se estender aos nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis que as nossas. Porque nós sabemos que através dessas vibrações de amor e de carinho, nesse isolamento social em que vivemos, nós possamos estender, né, nosso coração, a nossa mente, nesse intercâmbio grandioso de sintonia e de vibrações, de amor e de fraternidade. Continue conosco, Senhor, aos dias e horas, e que a semana que vem possamos estar aqui de novo, buscando cada vez mais esse aprendizado tão libertador para os nossos corações. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que só nos resta agradecer. Assim seja. Hoje, a hora que eu estava quase na hora da gente começar o estudo, hein? Tá vendo você? É porque eu quero gravar isso. Nos comentários do vídeo do Mildinho, tem um link que eu vou colocar no nosso também, que fala de acho que é um artigo em algum lugar, acho que da PUC Minas, da irmã Ayla, ou Ayla, né? Que, falando do Jesus histórico. Eu não cheguei a ler, que já estava quase na hora de estudar, a hora que eu fui ver o comentário. Uhum. E deve ser interessante, que fala do Jesus histórico, deve ser bem legal. Aí eu vou deixar no link, alguma coisa para a gente colocar. Então, vamos nos despedir, né? Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos. Boa noite, Rita. Até amanhã. Até semana. Até amanhã, Boa noite para todos.